vamos ler Mateus capítulo 7, do 15 até o 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz mau frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Primeira coisa que nós temos que saber, o que significa ser um profeta. Jesus está sentado no trono, então ele desce a palavra até a pessoa, e essa palavra sai da boca da pessoa e entra na mente de quem ele está profetizando. Isso é profecia. E toda profecia verdadeira, ela se cumpre. Não quer dizer que se cumpre já, às vezes tem um tempo, às vezes demora, às vezes se cumpre logo, mas ela se cumpre. Então é isso que significa ser profeta. Mas eu quero ir um pouquinho para frente. Abra a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 1, versículo 9 a 12. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 9 a 12. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quem é um profeta? Aquele quem Deus põe na sua boca as palavras dele. Não é aquele que fala a sua própria palavra, ou uma coisa que veio na cabeça. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e para arruinares. Para destruíres e para arruinares, também para edificar e para plantar. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Oh, aleluia! O Senhor dá a palavra, o Senhor põe na tua boca a palavra, e Ele vela para cumprir a palavra. A palavra do Senhor não volta para Ele vazia. Ela vai e cumpre tudo aquilo que Deus tinha para que ela cumprisse. Isso é um profeta. Aqui está falando da vida do profeta Jeremias. Vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 10, 18 a 20. Diz assim, ó: por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para servir de testemunhos a eles e aos gentios. Agora veja o 19. E quando vos entregarem, não cuideis de como haveis de falar. Diga assim: não temos que nos preocupar com o que vamos falar. E por que você não tem que se preocupar com o que vai falar? Veja aí, ó. Não cuideis do que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Isso é o profeta. É Deus que vai dizer para você o que você deve dizer. E sabe para quem Jesus estava dizendo isso? Para você. Estava dizendo isso para os discípulos. E você é um discípulo, então ele estava dizendo isso para você. Visto que não sois vós que falais. Quem é um profeta? É aquele que não fala de si mesmo. Então você é um profeta, porque quando você abrir a sua boca, Deus vai pôr na sua boca o que falar, e não vai ser você que fala, é Deus falando através de você. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito Santo, o Espírito do nosso Pai é quem fala em vós. Eita! Mesma coisa que Deus disse para Jeremias, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, Jesus estava dizendo para você. Sabe quando que vai terminar esse ofício de profeta, esse ofício de sacerdote que você tem hoje, esse ofício de governo, de rei que você tem hoje? Quando Jesus voltar. Então a gente não vai precisar mais ter isso. Mas enquanto Jesus não volta, é isso que nós somos, é isso que nós fazemos. E veja o capítulo 28 do Mateus. É um texto bem conhecido de todo mundo. É quando Jesus envia os seus discípulos. Então, lá no Velho Testamento, nós vimos que Deus separou Jeremias e enviou Jeremias. Mas agora veja o que Jesus faz com os seus discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Na autoridade de quem o Jeremias ia? De Deus. Porque Deus vela pela sua palavra.
Ok? Então, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando você for exercer o teu ofício de profeta, você vai na autoridade de Jesus, não na sua. Por isso que se você falar a tua palavra, não tem autoridade. Mas se você falar a palavra que vem de Deus, Ele é o teu backup. Ele não vai deixar cair por terra. Amém? Glória a Deus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Não é assim que Jesus disse que constituiu sobre as nações? Para derrubar, para levantar. É todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então está aí a base bíblica do profeta de hoje, de você. E sabe, você tem que entender isso. Você tem que entender quem você é. Porque às vezes por falta de a gente entender quem nós somos, nós não conseguimos, nós não assumimos a nossa posição, porque nós não sabemos com quem somos. Às vezes Deus está pondo uma pessoa na nossa frente, e aí sabe o que a gente faz? A gente chama aquele irmãozinho piedoso, aquela irmãzinha piedosa, e diz, ei, aqui está essa pessoa, estou ligando para você, dá uma palavra para ela. Espera aí, esse profeta medroso, você tem a palavra, você não pode ficar com medo, disse Deus, do que vai falar, porque vai ser posto na tua boca o que você vai falar. Amém? Profeta é o que fala a palavra de Deus e fala aquilo que ainda não se cumpriu. Quando você falar essa palavra para a pessoa, pode saber que Deus vai cumprir, porque Ele vela para cumprir. Profetizar é pegar uma palavra que está escrito. Então, quando você pega a palavra de Deus e você sai, e você vai falar para alguém, para o seu amigo, seu colega de trabalho, você começa a ler a palavra, sabe o que você está falando para ela? Está profetizando. E sabe quando Deus quer falar com aqueles que não conhecem Jesus? Sempre. Sempre. Ele quer falar a hora que você encontrar. A hora do encontro, muitas vezes você pensa que você encontra uma pessoa por casualidade. No reino de Deus não há casualidade. Se encontrou com um propósito. Porque você tem propósito e o teu Deus é um Deus de propósitos. Então não há esse negócio de casualidade, ok? Agora, o texto que nós lemos falava muito mais de falso profeta. Quero ver com vocês quem é um falso profeta e quem é um profeta verdadeiro, ok? Então, olha só que coisa interessante. Um falso profeta, diz aí o versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, que é um lobo disfarçado de ovelha. Ele faz se passar por alguém que é cristão, que tem a Deus, que teme a Deus, mas ele não tem a Deus, não teme a Deus. Ele é um lobo disfarçado de ovelha. Ok? Então é isso que está aí. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelha, mas por dentro. Então veja bem, o teste do profeta não é o exterior. O teste do profeta não é só o que ele fala. O teste do profeta é o que está lá dentro. O teste do profeta é aquele que fala e se cumpre. Você é um bom profeta, uma boa profetisa, porque lá dentro tem. Sabe quem está lá? O profeta dos profetas, Jesus. Sabe quem está lá? O Espírito Santo, que é o que vai te ensinar o que falar. Sabe quem está lá? É o Pai, aquele que enviou o seu próprio Filho para constituir você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O falso profeta é aquele que faz as coisas de Deus sem ser de Deus. Então diz assim, muitos hão de dizer naquele dia, Senhor, porventura não profetizei, não fiz milagres em teu nome, não expulsei demônios, então direi explicitamente, não vos conheci, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Sabe que tipo de religiosidade é a religiosidade de um falso profeta? É aquela religiosidade que quer se salvar por obras. Quer fazer as coisas para contar com Deus. Esquece que nós somos salvos pela graça. E que tudo que nós fazemos, nós não fazemos para receber de alguma coisa de Deus. Jeremias 14. Disse meu Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você foi enviado? Quem foi enviado, levanta a mão. Quem está em dúvida pode ficar com a mão baixa. Depois eu explico. Amém? Tem alguns que têm certeza. Você que não levantou a mão, porque talvez estava pensando, eu não fui enviado, pensando que para ser enviado você tem que ir para outro lugar tal. Quando Jesus disse, ide,
Ele disse para os discípulos, então é para você. Para todos os que são cristãos. Então levanta a mão todo mundo. Se você está aqui é porque você é cristão. Levanta a mão, você foi enviado. Você é um profeta, uma profetisa. Ele enviou você. Assim como a Bíblia diz que ele enviou Jeremias. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem. Você recebeu uma ordem? Mateus 28. Ide. Você tem uma ordem sobre você. É melhor não ser desobediente, porque há uma ordem. Há uma ordem, ok? Nem lhes falei. Deus falou com vocês? Claro, senão você não estava aqui hoje. Você não teria recebido Jesus se Deus não falasse com você. Entendeu? Você está aqui porque Deus te falou. Deus fala com você. Nem lhes falei. Nunca lhes falei. Visão falsa, adivinhação. Quando Deus não está falando e dá uma profecia para alguém, sabe o que é isso? Adivinhação. E os adivinhadores não entrarão no reino dos céus. Agora, você pode fazer uma coisa para alguém, profetizando. Sabe o quê? A pessoa lá, está lá com uma dificuldade tremenda e tal. Então, você abre a sua Bíblia e você começa a profetizar o que está escrito na Bíblia. Tudo o que está escrito na Bíblia jamais pode ser falsa profecia. E você pode falar com coragem, porque é a palavra de Deus. Então você diz para ela, o Senhor é o teu provedor, e você acha o texto e lê. O Senhor é aquele que está em volta de ti. O Senhor põe a sua mão sobre a sua direita, a sua esquerda, sobre a sua cabeça. Você pode começar a falar a palavra de Deus. Sabe o que você está fazendo? Profetizando. Alguém está assim bem desanimado, e aí você chama e diz, vem cá que eu quero profetizar para você. E aí Deus põe no teu coração, no teu espírito aquela palavra, e você começa a ler para a pessoa. Sabe o que você está fazendo? Profetizando. Porque ela estava desanimada, daqui a pouco o Espírito Santo anima, e a palavra que você está dando se cumpre, e é uma maravilha. Amém? Então está aí, que é um falso profeta. Deus não falou, Deus não está lá, Deus não disse nada, é um adivinhador, e os adivinhadores vão para o fogo do inferno. Esse é o pior, ok? Mateus capítulo 7, versículo 16, o falso profeta, e aqui a coisa começa a pegar para o nosso lado. Pelos frutos os conhecereis. Repita comigo, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Quem é um profeta de Deus? Aquele que tem fruto. Então deixa eu te dizer, todos nós que estamos aqui, nós somos profetas de Deus, constituídos por Jesus. Jesus mora em nós, mas, porém, contudo, entretanto, às vezes nós nos colocamos no papel de falso profeta. Sabe por quê? Porque um profeta não só tem a palavra de Deus na sua boca, mas ele vive a palavra de Deus. Mas ele tem o fruto, diga comigo, fruto. Fruto. Porque há duas maneiras de profetizar. Uma é falar a palavra, outra é deixar que as pessoas olhem você. Eu fico impressionado quando eu vou ler sobre os profetas do Velho Testamento. Sabe por quê? Porque Deus usava o profeta como se fosse a palavra dele, a pessoa do profeta. Por exemplo, o profeta Oséias. A nação estava desviada de Deus na prostituição, a Bíblia diz prostituição com os ídolos, estava se desviando dos caminhos de Deus. Deus levanta Oséias e diz para Oséias, vai lá, acha uma prostituta e casa com ela. Meu Deus, como é que pode casar com uma prostituta que não tem Deus, que não anda com Deus? Ele era a própria profecia de Deus. Então, sabe quem é você? A própria profecia de Deus para as pessoas. Como assim, pastor? Pelo teu fruto. Eles olham em você, vê o teu fruto, você é a própria profecia. Então, ele vai lá e se casa. Daí ele tem um filho. Aí Deus diz, agora o nome desse filho que nasceu aí vai ser não meu povo. Porque esse povo que está aí não é meu povo. Já pensou? Cada vez que eu olhava para o filhinho do profeta Oséias, dizia, ei, não meu povo. Era uma profecia. Então o profeta em si estava tendo nele mesmo, encarnando a palavra de Deus para o povo. Sabe que isso é exatamente o que Deus quer com você?
encarnar a palavra de Deus. O ministério de Deus é encarnacionista. Jesus se fez carne quando Deus queria fazer alguma coisa. E agora quando Jesus quer fazer alguma coisa no mundo, sabe o que ele faz? Ele vem viver em você. E você tem que dizer assim, ó: já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele vai ser visto em você. Esse é um profeta verdadeiro. Mas quem não é falso profeta. Então, muitas vezes nós estamos aí sem frutos, estamos naquela perrengue danada, né? Nossa vida é, na verdade, um mau testemunho. As pessoas olham na gente, não conseguem ver fruto. A gente está sendo um mau profeta. Um profeta mostrando um Jesus que não existe. Um Jesus derrotado. Um Jesus que não é poderoso. Um Jesus que não tem um propósito para a vida das pessoas. Estamos demonstrando um Jesus falso. Não o Jesus da Bíblia, que é poderoso. Profeta é alguém que Deus constitui como sinal para o tempo de hoje. Como sinal do que Deus pode fazer. Como sinal da graça de Deus. Esse é. E também para arrancar e destruir. Como é que você destrói? Ai, pastor, eu não quero destruir ninguém. Cada vez que você fala uma palavra para alguém e ela não recebe, está indo para destruição. Está sendo para destruição. Cada vez que Deus usa você para uma palavra, mas a pessoa não recebe, sabe o que acontece? Está sendo arrancado. Diz para arrancar, para derrubar, para construir, quando recebe. Amém? Então aí está. Tudo que diz a respeito, João Batista era um profeta. E a Bíblia diz, João capítulo 10, versículo 41, que tudo que ele dizia a respeito de Jesus era verdade. Diz a Bíblia, lá no 10, 40, lá 41, que ele não fez nenhum milagre. Mas tudo o que ele dizia a respeito de Jesus é verdade. Você não precisa fazer nenhum milagre. Mas tudo o que você disser com a tua boca e com a tua vida a respeito de Jesus precisa ser verdade. Precisa, porque você é um profeta constituído por Deus, uma profetisa constituída por Deus. Você, segundo Mateus capítulo 7, 17 e 18, você é uma árvore boa que produz bom fruto. Esse é o profeta de Deus, uma árvore boa que dá bom fruto. Fico impressionado com Ezequiel 47, que diz que à beira do rio, que é as águas do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, existem árvores que produzem fruto, cujas folhas são para cura e o fruto para alimento. Sabe o que Deus fez com você? Te colocou aqui você como cura e te colocou como alimento. Quando aquela pessoa está com uma fome de ser aceito, Deus coloca você perto dessa pessoa para demonstrar que essa pessoa é aceita. Quando a pessoa está com feridas, Deus coloca você e você tem uma palavra que cura. Você foi colocado assim. Então é como o profeta. Você leva Jesus para as pessoas. Mas não um Jesus que está fora de você. Porque aqueles que levavam Jesus fora deles, Jesus disse: apartai-vos de mim, não vos conheço. Não conhecia. Ok? Mas você é conhecido. Sabe por quê? Porque Jesus vive em você. Ele vive em você. Amém? Aleluia? Você é uma árvore que produz fruto. Você faz a vontade do Pai. Veja o versículo 21 do capítulo 7. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você foi constituído para fazer a vontade do Pai que está no céu. Agora deixa eu fazer a pergunta, não precisa responder, mas pense. Você está fazendo a vontade de quem? Do Pai que está no céu? Ou está fazendo a tua própria vontade? Você tem teus planos ou você está procurando saber qual é o plano que Deus tem para a sua vida, para você viver ele? Como é que é? É uma pergunta, você precisa responder. Você está procurando saber, Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Deixa eu dizer, é importante você estar vivendo dentro do plano que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque é ali que está a vida vitoriosa. É ali que está a vitória de Deus para você. É ali que estão as bênçãos de Deus para você. Amém? Já quando você vai fazer teu próprio plano, às vezes dá certo, às vezes não. É como aquele capítulo lá lá de que diz que você amontoa para que Deus pegue e dê para outro. Aquele que está no Eclesiastes capítulo 2, lá pelo versículo 26.
entende? Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse cuidado. E essa palavra de hoje é para você pensar nela e olhar para a tua vida. Porque Deus quer o melhor para você. Mas tem um detalhe. Deus quer o melhor para você. Ele já fez o que Ele tinha que fazer para que você tenha o melhor. Mas você tem que receber o melhor de Deus. Você não pode ficar vivendo pelos teus planos por você mesmo. Você tem que viver do melhor de Deus. O que Deus tem para você. É aquele que é conhecido de Jesus. Versículo 23 diz assim, ó. Direis explicitamente, nunca vos conheci. E sabe, você é conhecido dele. Você conhece a ele e é conhecido dele. Por isso você é um bom profeta, uma boa profetisa. Amém? Essas são as características de um bom profeta, de uma boa profetisa. E deixa eu dizer para você, talvez você até agora não tenha pensado que você é uma profeta. Sabe por quê? Por causa da ideia errada. Porque você pensa que profeta é só aquele que está dizendo assim diz o Senhor para a sua vida, irmão, irmã. Não, não é. Profeta é aquele que leva a palavra de Deus, mas que também, às vezes, Deus vem e dá uma palavra. E Deus dá uma palavra. E ela se cumpre. Amém? Então você é um profeta. Se você ficar de olho, se você ficar atento, Deus vai falar com você. E você vai ter palavra para alguém. Você vai ter palavra para alguém. Eu lembro em 2012, eu acho. Nós estávamos dando um treinamento para os jovens da nossa igreja. Quando essa igreja começou com jovens, era só jovens. Não tinha casal, não tinha crianças na igreja quando começamos. Estava dando um treinamento para eles e parte do treinamento era o exercício dos dons. Então nós fomos lá para o mall, lá em Queneçó, todo mundo junto, fomos para o mall, sentamos lá no lugar de comida, né? E ficamos orando. E aí o trabalho era o seguinte, a gente ia orar, e quando Deus ia ficar olhando as pessoas, e quando Deus desse uma palavra para alguém, essa pessoa então ia se levantar, ia lá naquela pessoa que nunca viu, nunca conheceu, e dá para entregar a palavra. Exercício da palavra de profecia, que é um dom, que está na Bíblia. Aprender a usar os dons. Gente, foi um negócio tão tremendo. Deus veio naquele ambiente, lá de comida do mall de Queneçó. Foi um negócio tão tremendo, tão tremendo. Tinha uma velhinha e uma das irmãs, a Rachel, disse, Deus está me dando uma palavra para aquela senhora velhinha. E ela se levantou e foi lá e deu a palavra. Essa velhinha começou a chorar e chorava desesperadamente. E aí a Rachel consolando e orando com ela e tal. Depois ela veio, eu disse, olha, agora eu fiquei curioso, que palavra era essa que você deu, que foi tão impactante na vida da pobre da velhinha. Ela disse, essa velhinha estava pensando que ela estava desamparada. E Deus me deu uma palavra de dizer para ela que ela não estava desamparada, que o Senhor era o Senhor dela. E ela não precisava se preocupar, que ela já tinha conhecido a Ele, ela era crente, mas estava vivendo uma angústia terrível, porque os filhos, ninguém dava bola para ela, a abandonaram, e Deus me deu a palavra para dizer para ela que ela não estava abandonada. Podia filho abandonar, podia todo mundo abandonar, mas Deus não abandonava. E a velhinha saiu dali, um negócio tremendo. Um negócio tremendo. Então Deus quer usar você, mas você tem que ficar alerta, porque às vezes você está vindo falar comigo e Deus pode ter uma palavra para mim, na tua boca, que Deus quer entregar. Então, nós somos profetas, porque essa palavra não é palavra de homens, é palavra de Deus. Então, eu queria que você saísse daqui hoje com essa clareza na tua mente, que você é profeta de Deus, que Deus quer usar você, que você está aí com um propósito, e que não é só blá, 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 falar, mas é que é viver, demonstrar os frutos, deixar as pessoas verem Deus na sua vida. Amém? Aleluia! Sabia? Você é constituído tanto para abençoar como para juízo. Porque as palavras que você disser para alguém vão ser testemunha contra essa pessoa no último dia. Está escrito na Bíblia. É a palavra de Deus. Amém? Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito vão ser as que vão julgar no último dia. Porque Ele nos constituiu profetas. E nós somos profetas verdadeiros. Amém? Nós somos aquilo que dizemos. Nossos frutos demonstram. Devem demonstrar. Amém? Levante a mão assim aos céus. Diga, Senhor, obrigado
porque Tu és tudo. Tu és a palavra de Deus. E o Senhor vive em mim. Então eu tenho palavra, porque eu sou profeta, Senhor. Agora, Senhor, me abençoa no meu ministério profético. Senhor, eu quero que muitas pessoas Te conheçam. Eu quero que muitas pessoas sejam edificadas, sejam curadas, abençoadas. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não Te digo, envia-me a mim, porque o Senhor já me enviou. Mas eu Te digo, usa-me a mim, eis-me aqui, usa-me a mim.